Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês esta noite. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo. Não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. E não se esqueça que tem caixa assombrada do mês de março já disponível com o tema Serial Killer. Serial Killer. Vou mostrar aqui 3 coisas que vão na caixa. Tô olhando para ver se tá aqui. 3 coisas que irão nessa caixa aí, Serial Killer do mês de março. Primeiro, você vai receber uma camiseta. Talvez você receba essa, Horror Movies. Talvez você receba essa, Serial Killer Collection, ok? Mas você vai receber uma camiseta na sua caixa. Vai receber um bowl Cereal Killer, que é para você comer aí o seu cereal matinal. E a gente vai mandar o cereal também, tá bom? Aqui, ó, para você colocar aqui dentro o seu cereal. Pode ser esse, pode ser esse, pode ser esse, pode ser esse, pode ser esse. Olha aqui, fazendo propaganda o negócio. Pode ser esse aqui. Então a gente não sabe, vai ser aleatório, tá? Vocês vão receber aí, mas vão receber um cereal. Tudo gostoso, né? Pra tomar com leitinho aqui no seu bowl do Serial Killer. Você vai se tornar um Cereal Killer. Com a sua colher, certo? Então, são algumas das coisas que vão na caixa assombrada do mês de março com o tema Serial Killer. Ok? Beleza? Então, bora começar aqui os relatos de hoje. O primeiro relato de hoje é este: assombração no edifício Joelma. Famoso edifício Joelma. Olá, Ana, Matheus e assombrados, tudo bem com vocês? Espero que sim. O relato que vou contar a seguir aconteceu com o meu ex-namorado em outubro de 2013, quando a Penélope nasceu. Para contextualizar a história, eu vou voltar um pouco no tempo. Não haverá nomes no relato, ok, mas vamos lá. O meu pai veio do interior de São Paulo para a capital no ano de 1974. Ele se mudou em janeiro desse ano para São Paulo para tentar uma vida melhor. E teve sorte. Logo conseguiu trabalho de caixa em um banco na Praça do Correio. Conseguiu trabalho de caixa em um banco na Praça do Correio, no centro de São Paulo. Tá. Dia 1º de fevereiro, meu pai desceu no ponto do terminal, Praça da Bandeira, às 9 da manhã, para ir para o seu trabalho, quando percebeu uma algazarra em um dos prédios ali próximo. Era o conhecido edifício Joelma, que estava pegando fogo. Ele e milhares de outras pessoas correram até o prédio para tentar ajudar, também por curiosidade e tudo mais, né? Ele ajudou como pôde. Ele tinha treinamento de bombeiro civil. Por fim, foi ao hospital também para doar sangue para os feridos, que eram muitos. Morreram muitas pessoas nesse dia, e eu escuto essa história desde que eu era criança. O desespero das pessoas que se jogavam das janelas, o fogo explodindo as janelas dos andares, a fumaça preta, os voluntários com faixas improvisadas pedindo para as pessoas não pularem. E é claro, a parte que eu mais achava triste na história: as 13 pessoas que foram encontradas carbonizadas dentro do elevador. Sempre achei essa a parte mais terrível do incêndio, visto que nenhum enterro digno puderam ter. Foram encerrados lado a lado, sem a identificação de quem era quem, no cemitério de Vila Alpina, zona leste de São Paulo. Bom, essa história sempre me chamou a atenção. Quando adulta, soube que essas 13 pessoas foram enterradas no cemitério da Vila Alpina, que seus túmulos eram muito visitados e que a eles eram creditados milagres. Eu infernizei o meu ex-namorado para me levar lá, para eu visitar o túmulo. E nós fomos. Atravessando a rua para entrar no portão do cemitério, o meu ex foi até uma barraquinha e comprou 2 garrafas d'água.
O questionei o porquê de 2 garrafas d'água e ele me contou uma história. Ele disse assim que quando essas pessoas foram enterradas aqui, o pessoal do cemitério ouvia gritos e choro vindos desse túmulo. Isso perdurou por meses, até que um coveiro teve a ideia de jogar água nos túmulos. Isso fez com que os gritos cessassem. Então é de bom tom que leve água quando for visitar os túmulos. E eu perguntei, e por que água? E ele respondeu, porque não dá para jogar caladril, fulana. Caladril? Aí já estávamos em frente. Então, respondendo, porque a água seria para aliviar o fogo, né? Que talvez as almas ainda estivessem aflitas por conta do fogo, né? Do calor. Então a água seria um alívio para eles. Bom, já estávamos em frente aos túmulos quando ele respondeu isso. E eu achei meio grosseiro da parte dele, sabe? Mas ok. Visitamos os túmulos, jogamos a água. Saindo do cemitério, ele comentou: eu nunca trabalharia nesse prédio. Essa visita foi em 2008, tá? Agora vamos pular para 2012. O meu ex ficou desempregado. Quase 8 meses sem trabalhar. E nada aparecia para ele. O que era estranho, já que ele trabalha com TI e não falta vagas nessa área. Apareceu uma vaga. Adivinha onde era a empresa? Sim, no edifício Joelma, que hoje tem um outro nome. Ele foi, não estava podendo se dar ao luxo de recusar trabalho, né? E desde seu primeiro dia no trabalho, ele reclamou da aura sinistra que havia lá, do mal-estar de ficar lá. Eu perguntava só para encher o saco dele: já viu alguma coisa? E ele respondia: deixa de ser idiota. Bom, um dia eu fui almoçar com ele, próximo ao edifício, e perguntei se alguma vez alguém lá comentou algo sobre ouvir, ver ou sentir qualquer coisa nesse prédio. Ele falou que esse assunto era meio que um tabu por lá, ninguém falava sobre isso. Em outubro de 2013, Black Sabbath, depois de um longo hiato, resolve fazer uma turnê mundial e iriam passar pelo Brasil. Chegou o dia do show. Outubro de 2013? Sabe, porque eu lembro que eu estava em São Paulo, no apartamento da minha cunhada, e estava tendo show do Black Sabbath. Ou era do Ozzy? Mas o Ozzy veio pouco tempo depois, porque se eu estava lá no apartamento, eu não estava grávida da P, eu já tinha ela com uns 3 aninhos. Ele veio depois, o Black Sabbath, de novo? Porque eu lembro de estar vendo ali, eu falei, eu não acredito que o Black Sabbath tá lá e eu não tô. Mas enfim, continuando aqui. Eles iam passar pelo Brasil. Chegou o dia do show. Ele deixou o carro estacionado no edifício e fomos de metrô até o show. Fomos lá ao show no Campo de Marte. Megadeth abriu pro Black Sabbath. E pelos deuses, que show! Estávamos com mais 3 amigos que vieram do interior e iriam dormir na casa do meu ex. Bom, acabou o show, pegamos o metrô, andamos um pouco e chegamos no edifício para pegar o carro. Como meu ex era funcionário lá, estava com vontade de ir ao banheiro, resolveu subir até o 17º andar para usar o banheiro da empresa que ele trabalhava. Ficamos esperando no estacionamento. Ele conta que chegou ao andar, foi à porta principal do conjunto de sua empresa, foi ao banheiro, fez seu xixi, lavou as mãos, saiu do banheiro, saiu do conjunto que trabalhava e resolveu dar uma olhada pela vidraça que circunda o andar, enquanto esperava o elevador chegar. Ele parou em frente ali à janela de vidro, né? E começou a admirar a vista. Quando uma voz feminina puxou conversa com ele. É linda a vista daqui de cima, né? Ele concordou. É sim, muito bonita, principalmente à noite, né? E ela respondeu: sim, de dia a vista não é tão bela como agora. E aí ele falou: nossa, dos andares superiores deve ser ainda mais bonita, né?
Ele não virou para ver quem é que conversava com ele. Ele só respondia a essa mulher e admirava a paisagem. E aí, a mulher respondeu para ele: eu não sei te dizer. Eu nunca passei desse andar. A propósito, foi dessa janela que você está que eu saltei. Meu ex deu um pulo e se virou para trás. E não havia ninguém ali com ele. Ele disse que olhou para ambos os lados e não tinha como uma mulher sumir tão rápido. Aquela hora, que era mais de meia-noite, todos os conjuntos comerciais estavam fechados. Ele desceu. Quando chegou ao estacionamento, ele estava branco, apavorado, os olhos arregalados. Ele estava até gelado. Creio eu que ele estava em choque. Eu fui dirigindo para casa, porque ele não conseguiu. De madrugada, tivemos que levá-lo ao hospital. Ele não voltou a trabalhar. Nós pedimos gravações das câmeras no corredor em que ele estava. Tem ele na gravação, o tempo todo sozinho, em frente às vidraças, aguardando o elevador. Aparece ele falando sozinho. Fui eu quem buscou os seus pertences no conjunto ao qual ele prestava serviços. Espero que gostem do relato. Beijos a todos e muitíssimo sucesso ao canal. Um beijo pra você, muito obrigada. Gente, ele assustou mesmo, porque não quis nem voltar mais pra trabalhar, nem pra buscar as coisas dele, tipo, jamais. Gente, a mulher, o espírito tava lá ainda, apareceu por lá e falou bem isso. Gente do céu, imagina. Que susto. Eu, hein? Bom, vamos para o próximo relato. Alguém aí já teve uma experiência assim por lá? Conta aí pra gente. Próximo relato. Quem era aquela mulher? Olá, Ana. Olá, assombrados. Eu me chamo Fulana, acompanho o canal há muitos anos e hoje, assistindo um dos vídeos, lembrei de uma situação que me deixou muito assustada. Deixa até hoje quando eu me lembro do ocorrido. O que eu irei contar a vocês aconteceu comigo, com a minha avó materna e com meu irmão. Ana, pode ler tranquila. Os nomes que colocarei aqui para melhor entendimento já estão devidamente alterados. Feito isso, vamos ao relato. Quem era aquela mulher na varanda? A minha avó, que aqui vou chamar de Fátima, era uma mãe de santo fervorosa, de uma fé inabalável e sempre fazia o bem a quem procurava por ela. Mas sua vida mudou de uma hora para outra, depois que o meu avô, o seu marido, faleceu. Dona Fátima passou a não dormir sozinha em sua casa, e eu sempre dormia com ela todas as noites. E naquela noite do ocorrido, se não fosse por avisos de mentores espirituais da minha avó, não teria sido diferente. Como? E naquela noite do ocorrido, se não fosse por aviso, não teria sido diferente. Bom, já era noite quando a minha mãe, Célia, minha avó Fátima e eu estávamos sentadas na varanda da minha casa conversando, quando Fátima de repente mudou o semblante. Ela sempre ficava assim quando alguma entidade se comunicava com ela. Minha avó tinha mediunidade de clarividência e clareaudiência. Ela via e ouvia os seres que já não faziam parte desse plano mais. E então, reparando na mudança repentina dela, Célia perguntou o que tinha acontecido. Minha avó contou à minha mãe que uma das entidades dela havia pedido para que não dormisse comigo na casa dos fundos naquela noite, porque algo muito ruim poderia acontecer. Nós sabíamos que os avisos que a minha avó recebia eram sempre certeiros. Nunca íamos contra eles. Concordando, decidi que eu dormiria com ela então na sala da minha casa, já que minha cama era pequena e eu juntaria o meu colchão com o do meu irmão no chão. Os colchões já prontos na sala, fui com ela e meu irmão Fábio na casa dos fundos para buscar a coberta e o travesseiro dela. Ana antes não tivesse ido. O portão da casa dos fundos ficava num beco e quando anoitecia era um breu. Um breu se instalava ali. A luz que vinha da varanda dos fundos não era suficiente para iluminar. Ficamos assim no completo escuro enquanto andávamos. E foi nessa hora, ao passarmos pelo portão, bem próximo à entrada da casa, que eu vi
o que nunca fui capaz de tirar da memória. Era uma mulher de cabelos longos e negros, de pele branca como cera e de olhos grandes, todo preto os olhos. Ela, estranhamente, não possuía a esclera, a parte branca do olho, não tinha, era completamente preto o olho. Ela sorria, sim, ela sorria. Era um sorriso estranho, de canto, sabe, sarcástico, como se ela estivesse debochando de nós. E eu travei, Ana. Nunca havia passado por uma situação como aquela na vida. Fátima, percebendo então o meu estado de medo, logo perguntou com uma voz de espanto: "O que foi, minha filha?" E eu, quase desmaiando de tanto pavor, nem tive voz para responder. Apenas apontei o meu dedo em direção a tal mulher. Ana, minha avó, viu também. Não era coisa da minha cabeça. Eu não estava ficando doida. Nessa hora foi um desespero total. Não tínhamos pernas para sequer correr. Quando a nossa ficha caiu, tentamos, de forma desesperada, em meio a gritos, abrir o portão. Mas quem disse que aquele portão abria? O portão simplesmente trancou sozinho. Minha mãe, escutando os nossos gritos, apareceu do outro lado do portão perguntando o que estava acontecendo, o porquê do desespero. Gritamos pedindo para que ela pegasse a chave, pois o portão estava trancado. Quando minha mãe voltou com as chaves e destrancou o portão, a gente saiu dali correndo, sem nem olhar para trás. Ana, a gente nem estava com a chave. Como o portão trancaria? Como a gente teve coragem para voltar e buscar a coberta e o travesseiro, a gente não sabe. Mas dessa vez, sem aparições estranhas, tá? Naquela noite eu não consegui pregar dos meus olhos de tanto pavor. Hoje, depois de anos, ainda me questiono sobre o que teria acontecido com a gente se não fosse pelo aviso do guia espiritual dela. Lembra do meu irmão? Ele foi o único de nós três que não viu a tal mulher e estava com a gente. Ana, que estava com a gente no mesmo lugar. Depois desse fato e da primeira aparição que eu vi na vida, descobri que, assim como a minha avó, eu também era médium de clarividência e voltei a ver outras coisas depois desse caso, mas nunca algo que me tirasse a paz e noites de sono, como ver aquela mulher, né? Bom, afinal de contas, quem era aquela mulher e por que ela estava ali para nos assustar? Seria amando de alguém? Bom, seja o que for, melhor deixar quieto. Minha avó também não voltou a tocar no assunto e, graças ao bom Deus, nunca mais voltamos a ver essa mulher. Ana, obrigada por ler o meu relato. Deus abençoe grandemente você, sua família e todos os assombrados. Muito obrigada, um beijo para você. Bom, então, talvez é aquela coisa, nunca vão saber o que teria acontecido de ruim se não tivessem escutado aquele conselho daquela entidade que falou, né, para sua avó. Mas será que era algum outro ataque que ia acontecer, ataque espiritual? Algum bicho? Eu não sei, né? O que poderia ter acontecido? Será que aquela entidade não poderia entrar na casa, mas poderia entrar lá no fundo? Essa mulher aí de olhos negros? Quem será realmente que era ela? Não sei, são mistérios. Deixem suas opiniões, falem o que vocês acham que pode ser, sempre com respeito, ok? Próximo relato, deixa eu ver aqui, próximo relato, O Seminário, parte 1. Olá, Ana, Matheus e assombrados, como estão? Espero que estejam todos bem. Primeiramente, obrigada por ler meu relato, amei. PS, até um friozinho na barriga eu senti, ai que sonho. Sou a fulana do relato. Quem era que... Uai, é o mesmo relato? Será que é outro título? Aqui, ó. Sou a fulana do relato. Quem era aquela mulher que eu acabei de ler? Mas será que é outro? Agora eu não sei que tem o mesmo título, porque o e-mail é outro. Enfim, vamos continuar. Coincidência? E hoje trago alguns relatos mais recentes que ocorreram comigo, com meu esposo e com terceiros.
sem mais delongas, vamos ao relato. O meu esposo, que chamarei aqui de Lindeuso, sempre trabalhou com construção civil e há 16 anos trabalha para uma empresa que restaura igrejas e lugares históricos. Uma dessas restaurações foi executada em um seminário de uma determinada cidade do Nordeste. Seminário este que já existe há mais de 400 anos. Então, já viu, né? Muitas coisas ocorreram. O Lindeuso comandava uma equipe de 15 homens, onde passavam 15 dias trabalhando para folgar em 3 dias. Ana, como a cidade que ele trabalha era distante de onde moramos, muitas vezes eu e o nosso filho íamos para lá a pedido dele, para que pudéssemos aproveitar mais, né? Tudo com o aval da empresa dele. Já na nossa primeira estadia, eu tive o primeiro contato espiritual, digamos assim, né? Desde criança eu tenho visões que por um determinado período cessaram, mas após o nascimento do meu filho, que também tem visões, retornaram com mais intensidade. Mas voltando à experiência. Era manhã, meu esposo trabalhava, meu filho estava assistindo TV no quarto e eu estava estudando. Ana, eu gosto de sair andando enquanto eu leio, sabe? E lá, por ser grande, eu saía lendo os meus PDFs. Foi então que avistei aquele padre. Ele passou no janelão do outro lado do prédio, pois por ser um lugar enorme, tem aqueles janelões por toda a circunferência. Eu nem dei bola, pois como o lugar estava em reforma, os seminaristas e os padres iam sempre para lá para poderem verificar o andamento da obra. No final daquela semana, mais uma vez estava eu lendo quando me deparei com o Zé, nome fictício. Me deparei com o Zé. Ele é da equipe do meu esposo e era responsável pela limpeza de alguns objetos. Zé estava limpando um quadro enorme. Quando vi, era o padre naquele quadro. O padre que eu vi na janela. Na mesma hora eu falei, Zé, eu vi esse padre. O Zé arregalou os olhos para mim e falou, não, dona Beck, esse padre nem os ossos existem mais. A senhora não brinque com essas coisas, não, pelo amor de Deus. E eu fiquei sem ação, porque de longe foi a visão mais perfeita que tive de alguém que não está mais no nosso plano. Comentei com o meu esposo e foi quando ele me contou coisas que ele e os meninos vivenciaram lá. O quarto em que ficávamos foi palco de uma fatalidade. Um dos fiéis tirou a vida lá. E vez ou outra, meu esposo disse que sentia alguém sentar-se à cama, ao seu lado, alguém tocar nos pés dele. E também ouvia-se um barulho como alguém andando de bicicleta na madrugada, lá dentro. Isso vai ficar para um outro relato, tá? Sobre essa menina de bicicleta. Enfim, oramos e fomos dormir. No dia seguinte, levantei bem cedo, organizei tudo e iniciei os meus estudos. Foi quando meu esposo subiu para onde eu estava. Ao telefone ele falava e com seu chefe através de áudio do WhatsApp. Ao telefone ele falava com o seu chefe através do áudio do WhatsApp. Foi quando ouvi a voz da minha sogra. Lindeuso, vem aqui. Na mesma hora eu pedi para ele fazer silêncio, pois eu ouvi a sua mãe o chamar. Detalhe, a minha sogra estava a mais de 1000 quilômetros de distância dali. Perguntei se ele ouviu e ele disse que não, até porque estava ao telefone e não prestou atenção. Então ele falou, amor, se falaram, deve ter saído no áudio, porque ele estava gravando áudio na hora, né? Acho que é isso. Tocamos o áudio que ele estava gravando e, pasmem, saiu no áudio que ele enviou para o chefe. Ana, o áudio é nítido e claro. Fala assim, Lindeuso, vem aqui. Gente, até hoje temos esse áudio. Mandamos para minha sogra, pois nos preocupamos. Pensávamos que algo ruim poderia ter acontecido com ela, mas graças a Deus estava tudo bem. Ficamos intrigados, mas tentamos não falar muito sobre. Depois de termos passado para todos os nossos amigos o relato e o áudio, né? Naquele mesmo dia, eu resolvi estudar até as 2 da manhã. Mas eu quero ouvir esse áudio! Naquele mesmo dia, eu resolvi estudar até as 2 da manhã, pois estava às vésperas de um concurso que eu ia prestar. Estava eu levando surra de questões, estressada,
também cansada, quando senti um frio nos pés e depois na nuca. Não dei tanta importância, porque achei que fosse o clima mesmo de frio, né, devido à madrugada. Foi quando senti uma pressão no meu ombro esquerdo. Sabe quando alguém encosta na gente e faz aquele peso? Pronto, exatamente isso. Ana do céu, eu até sabia do que se tratava, mas eu tava tão pé da vida que eu só fiz falar: ô, assombração, ai, me erra. Já fez gracinha demais por hoje, né? Tô estressada, tô com sono, espero que não perturbe e vai atrás da sua luz. E me deixa, que eu preciso estudar, tô cansada, tchau. Entrei reclamando no quarto, meu esposo por baixo do sono, e meu esposo por baixo do sono disse: tu tá reclamando com quem essa hora, menina? Eu falei que a assombração tava enchendo meu saco e eu não tava mais afim. Enfim, Ana, tenho mais coisas desse lugar para falar, mas trarei outras partes, para não ficar grande demais o relato. Não que tenha ficado. Obrigada mais uma vez por ler o meu relato e um cheiro na sua família que amamos e seus pets fofos. Cheiro, assombrados, um beijo para você, um cheiro. Muito obrigada. Gente, então, esses lugares antigos aí, né? 400 anos. Ai, sempre tem muita história e assombração. Adoro visitar lugares antigos. Eu vou abrir a porta aqui pra Rolissa sair, porque ela está estressada. Né, dona Rolinha? Vá. Seja feliz. Seja feliz, Rolinha. Beleza? Então, vamos para o próximo relato. Próximo. Que é este daqui. Relato Sete Além. É o nome, Relato Sete Além. Vamos ver, deve falar alguma coisa de Sete Além. Olá, me chamo Fulana, sou muito fã do seu canal. Receba todo o meu carinho e admiração. Sigo há anos. Enfim, sou médium, já trabalho a mediunidade há muitos anos, desde que tive o despertar espiritual. Antes eu era muito cética, até coisas sem explicação... Eu era muito cética até coisas sem explicação acontecerem comigo, e aí eu não pude negligenciar a existência do mundo espiritual dessa forma. No entanto, sou enfermeira, e mesmo dentro do hospital já passei inúmeras experiências espirituais. O fato que te escrevo aconteceu durante a pandemia. Sempre tenho sonhos intensos, mas esse foi diferente. Nunca tinha tido antes, nunca havia ido a esse lugar. Sei que fui dormir, após chegar de um plantão intenso, e sonhei. No sonho, levantei do conforto de um hospital. Conforto? Tipo de uma cama, alguma coisa para descanso dos profissionais? Levantei do conforto de um hospital e fui trabalhar nesse hospital. Só que esse hospital tinha um aspecto de abandonado. Tudo era muito estranho. Estava cheio de pessoas com uma aparência muito estranha. Algumas pessoas até pareciam deformadas, e essas pessoas estavam passando por atendimentos. Até aparelhos para oxigênio eram diferentes, e tudo realmente muito estranho, parecia antigo. E ao redor, em volta desse hospital, havia várias pessoas com o mesmo aspecto. O tempo estava escurecido e eu seguia atendendo aquelas pessoas estranhas. Em um grande salão, dentro daquele hospital lotado, com vários leitos, é onde acho que ela atendia essas pessoas, até que no momento, não demorou muito, uma pessoa que parecia estar trabalhando lá também, me olhou e disse que eu não deveria estar lá. No mesmo momento, todos os que estavam naquele ambiente viraram seus olhos para cima de mim, eles ficaram vidrados em mim e não disseram nada. Eu senti um medo naquele momento, eu senti realmente que eu não deveria estar naquele lugar. Corri, subi umas escadarias que estavam no final desse salão, subi uns 6 lances de escada e cheguei numa porta. Abri e lá tinha um ser grande, verde, ele parecia flutuar, tinha um aspecto estranho. Ele conversou comigo e disse que eu não deveria estar lá. Não consigo lembrar o restante da conversa e nem o quão estranho era sua aparência. Eu sei que eu comecei a levitar
e fiquei na posição de lótus, com as pernas cruzadas, assim, né? Uma luz me envolveu que chegou a me cegar. Perdão. E então eu acordei assustada. Diversas vezes depois disso, acabo sonhando com esse mesmo lugar. A descrição parece, né? O pessoal falando para ir embora. E esse ser verde, ele era verde e grande. Será que é o mesmo que eu vi na beira da cama? Que parecia o Hulk? Eu falei, um ogro, alguma coisa assim. E será que era Sete Além? Será que era outra dimensão? Algum lugar que ela acessou enquanto dormia? Pode ser. Não tem relatos de Sete Além, de outra dimensão só enquanto você tá acordado e vai pra lá, vem pra cá. Mas quando dorme também, parece que o pessoal acessa o lado de lá. O lado de lá que eu digo de outra dimensão, né? Não o mundo espiritual. Como se tivesse, assim... Não de quem já morreu, mas de pessoas que existem, mas em outra dimensão, entendeu? Bom, vamos lá para mais um relato. Terço, livramento. Acho que é esse o título, vamos ver. Terço / livramento. Traço, né? Ei, Ana, tudo bom? Aqui é a Beltrana, aqui tem muitos relatos. Esse é curto, vou tentar. Não tem nomes no relato. Bom, meu cunhado, quando era mais novo, vivia em balada. Cachaçada, e ele que dirigia ainda. Meu cunhado, né? Meu cunhado, quando era mais novo, vivia em balada, encachaçada, e ele é quem dirigia. A sua amiga, que também bebia, deu um terço para o meu cunhado, que era ateu, alegando que era para proteção. Uma bela noite, resolveram sair. O carro estava lotado, meu cunhado dirigindo, beberam até não aguentar mais. O fim da balada se aproximava e lá foram eles pegar a estrada. Que perigo, gente. Não dirijam. Se beber, não dirija. Se for dirigir, não beba. Tá? E já sabe o que aconteceu, né? Capotaram várias vezes. Que o carro só sobrou... que do carro não sobrou nada, né? Praticamente só sobrou os seres vivos que estavam dentro do carro e o terço, intactos, porque de resto não sobrou nada do carro. Daí em diante ele pegou aquele terço, colocou no seu novo carro e nunca mais tirou. Anos depois reencontrou a minha irmã e já estão há 11 anos juntos. O irmão dele, que é de uma igreja que eu não vou citar o nome em respeito, entrou no carro, arrancou o terço e falou que aquilo não era de Deus. Uns anos depois, em 2022, eu senti uma necessidade de dar um outro terço para ele. Uma necessidade que gritava dentro de mim muito alto. Isso durou 2 meses. Minha irmã, uma amiga e eu fomos em um festival de inverno no domingo. E enquanto elas estavam vendo comida, roupa, tal, eu estava procurando um terço. Na sexta seguinte, o meu cunhado ia se mudar de cidade a trabalho. Minha irmã tentou contato com ele e nada, o dia todo. Quando foi à noite, ele ligou. Estava passando em uma rodovia. Ele estava passando em uma rodovia e um carro saindo de um restaurante com um motorista bêbado saiu arrancando com o carro sem nem olhar. E o meu cunhado, para não bater, jogou o carro para outra pista. Ana, se você vê o carro, milagre é a única palavra que descreve o que aconteceu ali. O carro entrou toda a parte do carona e só sobrou o espacinho do motorista, bem rente à cabeça. Ele entrou aonde? O carro entrou toda a parte do... Entrou aonde? Debaixo de um caminhão? Meu cunhado bateu muito a cabeça, quebrou os óculos, quebrou o celular, ficou com um inchaço nos pés, mas graças a Deus, mas graças a Jeová Todo-Poderoso, ele teve um livramento. Depois do ocorrido, não tive mais essa vontade de dar um terço para ele. Depois do ocorrido, não tive mais essa vontade, quase um chamado, né, para dar o terço a ele.
Ele ficou bem, sem lesão nenhuma. Beijos a todos e obrigada por ler o meu relato. Então, será que essa vontade era meio que uma necessidade que você estava sentindo que ele precisava de uma proteção? Pelo que ia acontecer. Mas mesmo sem estar o terço ali, talvez só o pensamento nele, de procurar, de pensar, nossa, acho que ele precisa, né, de se proteger ou de uma proteção, talvez tenha ajudado já. E que perigo, né? Ainda quando envolve só uma pessoa e tal, duro quando envolve outras, né? Um bebe e aí acaba pegando todos aqueles que não tem nada a ver com o pato. Tava por ali. E aí, né? Então, muito cuidado com isso, gente. Próximo relato. Cuidado com o que fala. Não pronuncie certos nomes em sua casa. Vamos ver. Olá, conheci o seu canal através de uma colega de trabalho. Na época, ela me enviou um relato sobre uma maledite que uma moça tinha no trabalho lá. E estávamos trabalhando com uma maledite também. Aliás, essa aprontou muito. Trazia comidinhas, eu nunca comi. Trazia whey, parecia terra de cemitério aquele whey. Eu nunca peguei nada, mas essa história fica com outro relato. Mas foi assim que eu conheci o seu canal. A pandemia veio, pelo menos a pessoa tá aprendendo, cuidado com essas comidas aí de pessoal que você fica meio desconfiado. Até de quem você não desconfia, às vezes tem que desconfiar, porque você fala, será? Lá no fundo você vai sentir. Aí você não come não, tá? A pandemia veio, começamos a trabalhar em casa e então comecei a ouvir as histórias do seu canal. Confesso que daria uma série, tipo Green, com vários episódios, ou quem sabe até temporadas. Mas vamos lá, segue o meu relato. Não é grande não, mas é assustador. Pelo menos para mim foi. Esse fato não aconteceu comigo, mas sim com uma família conhecida. Os nomes já estão trocados para evitar problemas. Bom, José era um militar aposentado, que trabalhava com joias. Era muito habilidoso, tinha uma esposa amorosa e muito simpática. Eles eram prósperos. Mas José tinha a estranha mania de falar nomes ruins dentro de casa. Sabe quando estamos com raiva porque algo não sai como esperávamos? Ou alguém nos irrita e aí vem aquele nome feio, tipo miséria, desgraça, peste, entre outros nomes ruins, mas muito ruins mesmo, que se pensarmos bem, nunca pronunciaríamos. José era um homem bom. Ele pagava uma secretária do lar para ajudar a esposa nos afazeres, para lavar roupa, para passar, para limpar a casa, enfim, algumas tarefas de casa. Certo dia ele estava muito nervoso. Começou a falar nomes muito feios, começou a praguejar, a xingar, e então foi quando tudo aconteceu. Fulana, que era a secretária do lar, de repente se ajoelhou. Depois levantou a cabeça, já com os olhos vermelhos. Suas feições, expressões mudaram totalmente. Era como se ela estivesse com muita raiva, sabe? Foi então que ela, ou o que se apoderou do corpo dela, olhou para o José e disse com uma voz muito estranha. Parece aquela voz de demônio mesmo. Se você não vai parar de me chamar, da próxima vez venho e não saio mais. E falou outras coisas mais que não conseguiram entender, pois o tom de voz era baixo e estranho. Enfim, depois desse episódio, acredito que o José parou de praguejar e de falar os nomes ruins. Ele reclamava um pouco, mas não como antes. Moral da história, cuidado com o que chama para dentro da sua casa, pois muita coisa está do lado de fora, apenas esperando para serem convidadas, pois o mundo espiritual é tão complexo que não o compreendemos totalmente. Beijos e espero que tenha gostado. Um beijo para você, muito obrigada. Então, mas às vezes eu acho que esse espírito ruim até ajuda, porque ele só veio, baixou, só falou isso, ainda deu um aviso, falou, ó, se chamar de novo eu volto e fico, então fique esperto, não faça mais isso. E a pessoa assusta, fala, não vou fazer mesmo. Aí eu penso, será que foi um demônio mesmo? Foi um anjo para assustar, para a pessoa tomar um choque, porque senão não adianta.
E aí eu falo, o anjo se faz passar por algo esquisito, que é pra dar um jeito na pessoa. Aí funciona. Porque se fosse uma coisa ruim mesmo, será que ia avisar? Será que já não vinha arregaçando tudo? Ele ia falar, não faça mais isso. E aí sempre dá certo, porque imagina, né? Você vendo umas cenas dessas, tipo, avisar, você me chamou, que nem minha avó conta lá do sítio, o cara jogava, tinha vício em jogo, em cartas e não sei o que. Aí ele falou, se eu perder essa, eu quero ver o diabo. E ele perdeu. E aí ele viu um bode com o olho vermelho voltando pra casa e o bode falou pra ele, uai, você não queria me ver? E aí ele ficou super assustado, nunca mais nem saiu pra jogar nada. Mas aí você fala, que mal o bicho fez, né? Ele não fez nada, só falou, deu um susto. Que serviu, que valeu a pena, porque vai saber, jogo, aposta, podia perder a casa, a mulher, tudo, né? Mas aí fez um bom serviço até, né? Em vez de chegar e vai saber, né? Vem coisa ruim. Ou é isso mesmo, ou o negócio tá testando. Fala, vou avisar, se continuar, aí eu vou saber que o bicho é ruim mesmo, aí eu venho acabar com a vida dele. Porque eu sei que aqui o negócio vai fluir pro lado ruim. Deixem suas opiniões. Vamos para mais um relato, chegando já quase ao fim deste vários relatos que a gente está contando hoje. Tipo, ao vivo estendido. Os excluídos. Vamos lá. Olá, Ana. Obrigado por ler o meu último relato. Como só escuto os relatos na hora de dormir, eu não ouvi o meu relato, mas adorei quando eu recebi um e-mail avisando que o meu relato foi lido. Gostei muito da organização do canal e, dito isso, vamos para o relato. Esse não terá nomes. Ok. Eu estava preso num complexo penitenciário com vários presídios e fomos todos transferidos para um presídio que estava fechado havia muito tempo. Quando chegamos, o lugar era muito assustador. Muitos desenhos horríveis na parede de diabos, de demônios, caveiras e coisas do tipo. Quando fechou a noite, todo mundo nas celas viu uma bola que passou rolando na quadra, tipo sozinha, eu acho. E logo depois, um homem passou correndo atrás dessa bola. Poucos internos viram e começaram a gritar. Todos foram para a grade daí e viram a mesma cena. Essa bola que rolava na quadra, atravessando a quadra, e depois um homem que passava atrás, que ia atrás dessa bola, vamos dizer assim. Mas provavelmente é um local onde não era para ter ninguém, né? Essa hora, enfim. Quando o pessoal da igreja... Era uma bola... Mas peraí, é uma bola de bola mesmo. Uma bola de futebol, de não sei o que passava. Bom, quando o pessoal da igreja chegou, nós pedimos tinta e o pastor trouxe e pintamos tudo de branco. Nós oramos muito, 3 vezes por dia ou mais. E aí isso acabou. Muitas pessoas falam mal dessa igreja em particular, mas todo o tempo que eu passei lá, que não foi pouco, essa igreja foi a única que sempre apareceu para ajudar, para dar uma mão. Obrigado por ler meu relato e podem comentar à vontade. Muito obrigada, um beijo para você. E eu imagino quanto de assombração, quanta coisa pesada ainda deve ter em presídios. Mas sempre que eu falo isso, eu nunca vou esquecer da vez que aquela médium foi no Carandiru lá e ela se assustava e se assustava. Até eu fiquei assim, eu falei, gente do céu, tá tenso esse negócio aí que eu tô assustando, né? Enfim, vamos lá pro último relato, então, de hoje, que é este daqui. Este que está aqui atrás. Não, brincadeira. Esse daqui, Efeito Mandela do supermercado. Gosto desses relatos de efeito Mandela, acho bem interessante. Olá, Aninha, hoje eu vou contar o meu relato de efeito Mandela que aconteceu comigo e com a minha prima. Meu nome é Fulana, mas sei que vou ser chamada de Fulaninha. Eu tenho 15 anos atualmente, mas a história que eu vou te contar aconteceu quando eu tinha 12 anos. Nesse dia, as minhas primas foram passar alguns dias no meu estado. Então, elas não conhecem nada da minha rua. Enfim, minha mãe, nesse dia, estava bebendo muito com a minha tia.
e viu que a gente não tinha nada para fazer e pediu para que nós fôssemos para o supermercado comprar uma Coca-Cola e algumas balinhas. E ela sabe que eu e minha prima adoramos passear e bater perna. Então fui com a minha prima, que na época tinha apenas 8 anos. Bom, o supermercado era um mercado super bonito e logo na entrada já tem umas imagens em cima dele. Então não tinha como não encontrar o mercado. Ele era depois de 2 ruas do lado da minha casa. Passamos pela primeira rua e na segunda eu reparei algo. Onde está o supermercado? Só que a rua estava muito diferente, Ana. As casas não eram as mesmas, mas na esquina estava o barzinho que sempre esteve lá. Só que o mercado não estava lá. Minha prima não estava entendendo a minha cara de confusão e eu expliquei a ela. Eu falei assim, eu juro que o mercado é nessa rua. Eu passo aqui quase todos os dias para ir para a escola. E ela disse, calma, deve ser na outra rua. Aí a gente andou tanto e não encontramos. Não vimos nem o mercado fechado, nem aberto. Apenas parecia que a rua nunca... parece que aquela rua nunca existiu ali. A rua não parecia a mesma, estava tudo diferente. Pensei até que tinha entrado em uma rua errada, mas eu sempre passava por ali, não tinha erro. Depois de alguns dias, passei por lá. E você não vai acreditar, Ana. O mercado estava lá, na mesma rua, tudo certinho. Eu fiz o mesmo caminho daquele dia. Bom, Ana, esse foi o meu relato. Espero que tenha gostado e desculpe se tiver algum erro. Um beijo para você, muito obrigada. Nesse caso, não diria que foi um efeito Mandela. Nesse caso, realmente, talvez seja um lance de outra dimensão. Tem vários relatos desse tipo aqui. Até contei de uma moça que contou diretamente para mim, depois eu pedi para ela enviar o relato, de que ela estava procurando, estava ela e a tia, as duas, procurando por a farmácia, assim, no endereço, sabe? Rua tal, número tal. Aí elas passaram, chegaram na rua, estamos na rua, sabe quando você está procurando o endereço? E aí tá na rua, número tal, vai ser aqui, vai ser por aqui. Aí passou no lugar onde era para ser a farmácia, no número ali, né? Tinha um muro azul, um muro grande. Aí elas passaram, acabou aquela rua, uai, cadê a farmácia? Aí pararam, não sei se num posto de gasolina, para perguntar, você sabe onde fica essa farmácia, né? A gente viu que era na rua tal, que é essa daqui. Aí o cara confirmou, não, é essa rua mesmo. A farmácia é nessa rua, vocês acabaram de passar por ela. E as duas, tipo, não passamos. Deram a volta e foram de novo. Aí quando passaram de novo, no lugar do muro azul, que não existia mais, estava a farmácia. E as duas ficaram assim, tipo, como? A gente acabou de passar aqui, não tinha farmácia, tinha um muro, agora não tem muro, tem a farmácia. Sabe? Tem outro relato de uma família, eu acho, não sei, que entrou numa loja, eles estavam passeando no lugar, tinha uma loja de esquina e tal, aí eles entraram e a mulher gostou de um espelho lá que ela viu, olharam a loja, ela gostou muito de um espelho. Só que como eles iam andar, passear mais por ali, falou, não vou pegar o espelho agora, porque senão vou ter que ficar andando com o espelho, passeando. E aí, tipo, amanhã, no dia seguinte ou mais tarde, não lembro, na hora de ir embora, a gente passa, pega e vai embora, né? E aí, quando passeou tudo, quando voltou no mesmo lugar para ir naquela loja para pegar o espelho, procura, passa no lugar onde tinha a loja e não existia loja na esquina. Onde eles entraram, não achou mais, não é que não achou mais, foram no mesmo lugar e não existia aquela loja ali, nunca existiu. Tem o outro relato do pessoal que eu vou me lembrando de alguns assim, que eles foram chupar um sorvete lá, o moço foi chupar o sorvete numa sorveteria em tal lugar e voltou para casa. Aí a namorada falou, poxa, eu também queria chupar sorvete ali, tá? Falou, então a gente vai, tipo, daqui 3 dias, sei lá, a gente vai esses dias lá. Aí ele foi com ela no lugar e cadê a sorveteria? Tava no mesmo lugar, tinha uma pizzaria do lado ainda e tava tudo fechado. Aí ele falou, mas eu vim nessa sorveteria, tipo, faz 3 dias. Aí o cara do lado falou, mas nunca teve sorveteria aí.
E ele falou, não, eu vim aqui, eu chupei sorvete aqui, tudo. O cara falou, ó, tipo, eu tô há 15 anos nesse mesmo ponto aqui e nunca teve sorveteria aqui do lado. E aí ele ficou sem saber como argumentar, porque ele falou, eu chupei o sorvete ali. E não tem mais, não existe. O que é isso? Então tem vários relatos desse tipo. Se você tem uma história assim, conta pra gente. Acho muito interessante essas falhas na Matrix. Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês. Não se esqueçam de deixar o like e a gente se vê no próximo relato. Fui!